cortar na hora que eu falar. Seja muito bem-vindo a mais um Programa Jovem de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, lá vai, 15. Nunca sabemos, nunca saberemos, porque vai ser um programa infinito. Só na volta de Cristo acabaremos. E hoje é um programa muito especial. É um programa que... A finalização de um ano, né? Já estamos mais de um ano fazendo um programa jovem. Sim, e sim. ano que vem vamos estar mais um ano fazendo um programa jovem. Não é? Não é? Por favor, né? Tomara, né? Sim, sim. E esse ano foi um ano repleto de programas com vários conteúdos, vários temas, várias pessoas interessantes que trazemos para cá para falar um pouquinho da sua caminhada. Esse ano foi um ano, incrível, não é? Sim, sim. E ano que vem vai ser um ano melhor. Vai, em nome de Jesus. Não vai? Até estamos inspirados a cantar, já vamos ter uma canção aqui, uma pessoa que eu trouxe especialmente para cantar, mas estou sentindo que eu tenho que cantar. Desculpa, Sim. né, te cortando, mas a gente trouxe até uma pessoa muito especial hoje para estar aqui só com a pra gente, cantar. né? A gente desenterrou o Roberto Carlos, né? Sabe por quê, querido? Maestro, música, por favor. Hoje é um novo dia, de um novo tempo né? que começou. Esse novo dia, Das as alegrias né? serão de todos. É só, querido. Porque Novos hoje a sonhos, festa é né? nossa. Hoje a festa é sua. E é de quem quiser. Que tragédia, né? Vambora. Ai, ai. Mas antes, eu queria... Vamos nos assentarmos? Sim, sim, vamos lá. Mas antes, nós temos convidados muito importantes, né? Sim, temos Vamos lá, convidados. vamos apresentar? Vamos apresentar. Bora. Acho que eles já viram os convidados. Sim, sim, sim. Em Tem algum um momento rosto do programa. conhecido. Sim. Sim, sim. Se você assistiu até hoje, né? Sim, você vai conhecer. Então, se você é um seguidor assíduo do Isso. programa Jovem, você vai perceber que as caras que estão aqui foi complicado bater a agenda, entrei em contato com a secretária deles não queriam liberar. Sim. Aí eu lembrei eles que eles assinaram um contrato comigo, que se quebrarem o contrato, eles estão me devendo cerca É de uma 50 multa, milhões. né, que tem. Sim, é uma multa grande. Sim, exatamente. Aí eles não estão aqui forçadamente. Não estão. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Vamos apresentar eles? Bora lá. Estamos aqui com o Jefferson e a Amanda, que já estiveram aqui em um dos nossos programas. É que a gente não conseguiu trazer a Suélia. É, a Suélia não então quis com a gente. Só trouxe o Jefferson. Só trouxemos o Jefferson. Isso, da dupla. Cara, faz parte. As piadocas tem que ter. E a gente também está aqui com a Letícia e o Igor. Sejam muito bem-vindos, viu, gente? Muito obrigada por aceitar nosso convite. Não sei se pegaram como é que foi a vinda até aqui, né? Se pegaram muito trânsito, como é que foi? Não, né? No camarim também estava tranquila, né? O que vocês pediram, né? Confirmamos. E para a gente começar, eu gostaria de iniciar um quadro novo com vocês, que é o ano que Deus virou a chave. Que vocês vão falar um pouquinho, não precisa ser uns 30 segundos, falando o que Deus fez nesse ano para a vida de vocês. Eu sei que foi, com certeza já está sendo me revelado que foi muita coisa aconteceu, mas eu queria ver com vocês e vocês falassem um pouquinho sobre como é que foi esse ano para você, o que Deus fez, especialmente na vida de cada um e nos setores da vida de vocês. A gente começa de lá e para cá. Boa noite. Meu nome é Igor, tenho 33 anos, começa assim. Um prazer estar aqui, é um prazer revê-los. A caminhada até aqui, na verdade, dirigir foi tranquilo, não teve muito trânsito, a gente mora em Barueri. Deus foi bom com a gente. Bom, esse ano, em específico, o que aconteceu de mais grandioso foi o nosso casamento, né? Então, algumas confirmações vieram, mais trabalhos muito próximos um do outro, né? A paz do relacionamento. Então, essa foi a maior confirmação, que é uma das coisas mais importantes da vida, né? Então, esse ano foi realmente bem... Foi o ano. Foi o ano. Agora, eu não sei exatamente, na verdade, quando virou a chave com relação a Deus. Para mim é bem complicado isso aí. Porque eu cresci também, eu nasci meio que
num lar religioso, né? Na família do meu pai, muito religioso, da minha mãe já era meio assim. Mas sempre entendi muito de Cristo, de Deus, né? Acompanhando a Bíblia. Especialmente no ano de 2021, eu comecei a crer fortemente em Deus, mas era algo que já estava bem intuitivo, digamos assim, né? Que já... Eu creio que existem ateus inteligentes, assim como cristãos inteligentes, só que para mim foi de uma forma de, tipo assim, inteligente pender mais para o lado de Deus, né? Para mim era muito lógico a existência do mundo e tudo mais. Então 2021, juntamente com várias leituras da Bíblia, foi muito importante. Certinho. Meu nome é Letícia. Para mim, esse ano, além do casamento, que foi muito importante para a gente, né, que foi muito especial, eu sou a esposa dele. Em específico, acho que no começo do ano, no Carnaval, que nós fomos para um retiro de jovens, Deus falou muito comigo naquele retiro, e foi um período importante para mim, para o meu crescimento espiritual e voltar no foco. Mas eu creio que esse trajeto, que nós nos casamos em maio, né? Então, a preparação para o casamento e o pós-casamento, eu vejo Deus ensinando muito a gente na convivência e também com conselho com os pastores, com os nossos líderes e tudo, então tem crescido bastante. Mas nos últimos tempos, acredito que a coisa que Deus mais tem me ensinado, através de um livro que eu estou lendo, da Bíblia, óbvio, mas o livro está falando muito comigo, que é aquele livro Ego Transformado, do Tim Keller, sobre como a gente ainda precisa matar o nosso ego. Então, Deus está falando comigo, né? Ainda estou passando pelo processo, mas é algo que Deus tem aberto mais a minha mente para entender. Amém. Ainda bem que não é o Café com Deus Pai, né, gente? Não é o Café com Deus Pai. Que já ficou. Eu toda vez eu falo assim, eu não vou criticar Sim, mas... livros, obras e outros pontos, e eu sempre esqueço. Eu tenho um advogado, tá? Mentira, não tenho não. Segue. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Amanda, tenho 28 anos. E esse ano foi um ano de bastante realização, mas foi um ano que eu estou vivendo basicamente a promessa de Deus. Então, foi um ano que eu consegui abrir minha empresa, graças a Deus. Com dificuldade, mas Deus lá, firme comigo. E não somente isso também, como outras coisas também. Comecei a namorar. E foi algo que ela falou no programa, foi algo que eu falei gente? Aqui, gente. Se vocês Se assistiram... vocês assistirem o programa dela, ela vai estar afirmando E eu isso. falei, eu declarei, profetizei que até o final do ano eu ia começar a namorar, gente. Foi. Ou seja, declarem. Declaro. E não somente isso. Foi indireta mesmo. Foi direta aí. Ela já estava em oração, falou, Deus, vai ser ele. Aí no programa, né, Foi. falou, Se não for, que esse cai um raio ano, na cabeça dele exatamente. hoje. E foi também de posicionamento em relação a mim mesmo, no mundo espiritual também. E viver as promessas que Deus tinha determinado para mim viver. Então foi isso, gente. Pessoal, boa noite. Eu me chamo Jefferson, tenho 22 anos. E em relação ao meu ano, acredito que Deus agiu bastante em relação à área financeira, pois Deus fez com que eu e a minha esposa amadurecêssemos muito nessa questão, pois o que a gente ganhava antigamente a gente já gastava e não tinha questão de segurança financeira, não existia reserva emergencial, e Deus nos trouxe a clareza do quão é necessário a gente ser educado dessa forma. Então a gente passou a se posicionar como tal, como a maneira que Ele nos ensinou a agir, e isso foi fundamental para que a gente pudesse vir a desenvolver e crescer. E também na área muito que eu deixava muito abrangente, achava que eu estava entregando, mas na realidade eu não estava deixando Deus tomar conta, foi a questão da minha vida com Deus. Deus está cuidando, Deus está fazendo, e faltava posicionamento. Nunca foi a ausência dele na minha vida, foi mais a ausência minha na presença dele. E eu percebi e consegui, graças a ele, tratar isso com ele. Amém, glória a Deus.
sei que vocês já falaram um pouquinho do ano de vocês, né? Mas agora a gente queria perguntar para vocês, o que esperar de 2026? Pode começar. Começa de lá. Acabou de falar e vai falar de novo. Perfeito. Do ano de 2026, o que esperar? Eu acredito que seja mais a questão de crescimento mesmo, principalmente pessoal. Como eu falei, a gente destravou esse ano a nossa mentalidade em relações financeiras, então acredito Você casou que... esse ano, né? Não, casei tem um ano já. Tem um ano? Ano que vem vai fazer 2, graças a ele. Eu também. Entendeu? Não, primeira vez que eu cheguei aqui. Pela misericórdia de Deus. Não, ele chegou aqui, aí ele falou assim: não, eu tô montando um Muito berço. bondoso. Aí eu falei: ué, já? Mas tá Acabou bom. de casar e já... Não, tá bom. Não, deixa o berço pro meu cunhado. Seu cunhado, né? Agora não, tranquilo. Mas o ano de 2026 acredito que vai ser muito mais intimidade, pois aprendi a obedecer mais, a realmente entregar, não ter algo vago e achar que está sendo cuidado. Aprendi a realmente obedecer. Então acredito que vai ser um ano de muito cuidado, autocuidado e evolução em Cristo. Ela profetiza casar agora, imagina. Namoro, agora Olha, casamento. eita. Não, em um ano, num programa ela profetiza noivar, aí no outro ela precisa casar. Exatamente. Não, mas o ano de 2026, creio que vai ser um ano de colheita também. Até porque é o que a gente acredita, né? Que já foi entregue pra gente, que a gente é do mesmo ministério. Fala o ministério, pra eles lembrarem. E aí... Não. E aí, no caso, eu creio que seja isso também. E também vai ser um momento de bastante entrega, intimidade com Deus. Até porque agora eu acabei de entrar no ministério como liderança, como líder de célula. Então, vou cuidar de bastante pessoas. Então, eu sei que, do mesmo jeito, vou ter que também me entregar mais e aprender um pouco mais também da palavra de Deus. Então, eu quero que eu consiga ter mais intimidade com Deus também. Amém. O que eu espero para 2026 é engraçado que eu ainda não tinha pensado nisso, né? Aí enquanto eles eu joguei para eles, Eu porque vi eu tava você Não, deixa eu pensar um pouquinho aqui, é, peraí. Deixa eu já jogar pra pessoa, Olivia. Então, eu acredito que, com certeza, eu quero ter mais intimidade com Jesus. Às vezes, as coisas do dia a dia, trabalho e tantas coisas, elas começam como que abaixar o som da voz dele em nós. A gente que fica distraído, né? Então, eu espero ter menos distrações e mais foco nele, na minha busca por ele. Crescer como mulher, como esposa, começar a me preparar para ser mãe. Eu não acho que em 2026 já vai vir, né? Até porque a gente casou esse ano. Mas já me preparar na minha maturidade, né? Para aquilo que eu sei que está no coração de Deus, uma família com filhos e tudo mais. Então, me preparar para aquilo que Deus tem para nós. E espero que em todas as áreas da vida também haja crescimento e direcionamento de Deus, que eu possa ser obediente, né? Sensível para ouvir e obediente para colocar em prática. Amém. Amém. Por último, né? Bom, da Faço mesma das palavras forma, dela a minha. Copia e cola. muitos lucros para mim. Da mesma forma, né? Eu também espero alcançar níveis mais altos de maturidade, de comunhão também com Deus. E, cara, ano que vem é ano de futebol e de política. Eita, Então, o que esperar, né? O que a gente espera? Eu espero da sociedade que eles estudem um pouco mais, né? Sim. Sobre os políticos, sobre Excelente. economia. Isso é muito importante para a gente, mais do que o futebol. Também é importante, mas pode ser uma distração, inclusive Sim. com a sua comunhão com Deus, né? Sim, Então, sim. vamos esperar isso tudo, vamos torcer para que tudo ocorra bem, mas principalmente joelho no chão e orar para que tudo esteja alinhado, na verdade, com o propósito e o caráter de Cristo, né? Nosso crescimento. Em nome de Jesus. Amém. Excelentes expectativas, né? Sim, sim. Estão... Imagina, aí, por um minuto, quando você falou assim, joelhos no chão, você falou de futebol, eu falei, joelhos no chão pela Copa, eu falei, tá bom. Estão precisando, né? Mas tá bom. Ele está Neymar exercendo jogar, isso, né? Isso é mais difícil.
Agora eu queria já pular para outro quadro, que é um quadro que é interessante, lógico, o início do programa Jovem, né? Foi sempre perguntas de jovens feitas para jovens responder. E não vai ser diferente. Só que a diferença é que foram perguntas reais, que foram feitas de jovens, e hoje vocês responderão essas perguntas dele. Então não tem perguntas muito teológicas, tá? É só os detalhes que o jovem Fique em passa no paz, dia a dia. Amanda. Não tem nada teológico aqui, é só perguntas que os jovens têm no dia a dia do jovem. Então, fiquem tranquilos. E a primeira que eu queria já perguntar para você, que eu já aproveitar que você está com o microfone na mão, disposto, pronto, disponível. Tivemos até um sinal agora aqui no local para você falar. Que eu queria saber de você, você falou sobre distração. Eu achei um ponto muito interessante. Então, eu já queria entrar nesse ponto de como o jovem não se desviar. Como eu não posso me desviar? Foi essa a pergunta. Não se desviar, né? É interessante que eu comecei como a inteligência, né? Que você não precisa ser intelectual só sendo religioso ou sendo ateu. Mas é muito interessante você ver nos mínimos detalhes a comprovação de Deus. Então é assim, percentualmente falando, para a gente estar vivo, tem coisas que não pode mover 0,05 do local. Então a nossa aproximação com o Sol, o afastamento do Sol, alinhamento entre os outros planetas, isso tudo pode ocasionar uma destruição em massa e a vida humana não existir mais. Então, desde esses momentos simples, você pensar que Deus, em todos os momentos, aí, em tudo que a gente vê, Ele está numa flor linda que nasce, como a química, como a física explica tudo aquilo, a biologia. É muito difícil, né? Por que aquilo foi criado. Então, desde as simplicidades, quanto também, novamente, a questão das distrações, manter uma rotina. Qual que é a rotina? Acordar, a primeira coisa que você vai fazer vai ser orar, talvez uma leitura da Bíblia, ouvir ministrações, não se desregrar nessa questão de estar todos os dias em comunhão com Deus. Isso é essencial. E principalmente quando houver uma falha, não ficar vergonhado, não ficar envergonhado com Deus. Ele está sempre ali esperando o seu retorno. Então, com mais rápido você voltar, admitindo o seu erro, entendendo, mais rápido você vai ser feliz e reconciliar com Ele. E você, Pode. você vê rapidinho, desculpa, mas você vê como Deus age, né? A gente combina aqui para quem que a gente vai fazer as perguntas, e hoje, principalmente, a gente não mandou as perguntas para eles. Então. Mas você viu que no começo ele já falou, né? Do ano de 2026, para tomar cuidado, e você viu que realmente a gente já tinha escolhido essa pergunta para você. Então você viu que tudo está se encaixando, né? Você queria responder também? Eu só queria complementar com uma coisa que eu lembrei, que quando eu era adolescente, eu ouvi isso e para mim foi muito importante. Que foi uma fase que eu estava assim, com muitos amigos perto de mim que estavam se desviando. E aí eu ficava confusa, de tipo, até onde é pecado, o que não é, o que não sei o quê, eu estava confusa. E aí eu lembro que eu fui num culto e um pastor estava ministrando e ele falou assim, às vezes os jovens, eles vêm perguntar para mim assim, até onde eu posso beijar minha namorada que não é pecado? Até o que eu posso beber que não é pecado? O que eu posso... Tudo assim. E aí ele falou assim, por que a nossa atitude é sempre assim, o quão perto do penhasco eu posso chegar que eu não vou cair? Por que a gente não faz o contrário? Até onde eu posso ir mais próximo de Deus que eu ainda não viro um anjo? Tipo, o quão mais profundo de Deus eu posso conhecer? O quão longe do abismo eu posso ficar? O quão mais dele eu posso ser íntimo? Sabe? E eu lembro que aquele pensamento mudou muito em mim, porque foi ali que a minha fome por Jesus aumentou, a minha busca por Ele aumentou. Então, eu acredito que uma das grandes chaves para você não se desviar não é só você ficar jogando com o abismo, até ali eu posso ir, mas quão mais profundo em Jesus eu posso estar. Porque quanto mais dele você conhece, quanto mais você se relaciona com ele, menos você quer ficar longe dele. Então, acho que esse é um dos principais. E na hora que vocês falaram, eu lembrei, então eu queria compartilhar isso. Imagina. E aproveitando que você já está com o microfone, eu queria saber de você, como esperar em Deus?
assim, em todas as áreas da nossa vida, tanto em relacionamento, esperar em algo profissional, algum estudo, algum sonho. Como você acha que a gente pode esperar em Deus, principalmente o jovem? Amém. Gente, eu errei muitas vezes, no meu coração. Às vezes, eu podia não estar namorando ou isso, aquilo, mas eu ficava ansiosa. E também, às vezes, com o tempo. Só um parênteses aqui, que eu acho interessante a gente falar, que, assim, não é só porque você gosta de uma pessoa que você precisa namorar com ela. Como assim, Letícia? Às vezes, duas pessoas, só porque elas são solteiras, elas acham assim, a gente se gosta, a gente tem que namorar. Só que, às vezes, você não está no tempo disso. Então, às vezes, a coisa certa no tempo errado se torna a coisa errada. Então, eu lembro que, mais para frente, eu ouvi também uma ministração de pastor falando assim, gente, vocês podem, como amigos, pode até se abrir com a pessoa e falar, olha, eu gosto de você, eu não quero esconder o que eu estou sentindo, mas eu acho que nós não somos maduros o bastante, a gente não está no tempo de namorar. Então, eu acho assim, que nessa questão de relacionamento, primeiro, que eu sei que é uma das que mais pega os jovens. Não vem falar que não, que eu sei que é. Então, assim, nessa questão de relacionamento, eu acho que você precisa ser sincero, verdadeiro e pensar assim, eu estou maduro o bastante para, no máximo, daqui uns 3 anos eu já me casar? Se não, e isso em todas as áreas, até financeira também. Se não, então, mesmo que eu goste de alguém, é melhor a gente esperar, é melhor a gente gastar o nosso tempo. Paulo fala, os jovens, gastem o seu tempo com as coisas de Deus, né? Então, eu acho que uma das coisas que me ajudou muito a esperar nesse sentido, quando eu tive esse discernimento, porque demorou para eu ter, antes eu ficava ansiosa mesmo, foi gastar meu tempo com as coisas da igreja, com o retiro, com o acampamento, com não sei o quê, e também com os meus amigos. Aí, para você não ficar na bed sozinho e ficar carente, sai com as suas amigas, encontra, faz noite do pijama, os seus amigos vão jogar um futebol, vai jogar um videogame, vai fazer coisa para ocupar a sua mente, seu tempo. E você se divertir, eu acho que isso é muito bom. Mas, no geral, eu acho que a espera, às vezes a gente pensa na espera como algo tedioso, parado, mas a nossa espera em Deus tem que ser ativa. A nossa espera em Deus, porque o versículo também fala, aqueles que esperam no Senhor correrão e não se cansarão, sabe? Caminharão e não se fadigarão. Então, é uma espera ativa. É uma espera assim, enquanto eu espero, eu faço algo para Deus. Entende? Então, a nossa espera em Deus, eu acredito que ela deve ser descansar, colocar, mesmo que você esteja cheio de sentimentos dentro de você, leva aos pés da cruz, peça para o Espírito Santo te trazer a paz que excede o entendimento, mas faz coisas na igreja, se envolve com os jovens, se envolve com as coisas, que isso vai te ajudar a ficar menos ansioso, carente e tudo mais. E tem muita gente que acha que é isso, né? Espera é você ficar parado, estagnado, pronto, acabou. Esperando cair do céu também, Sim, né? Exatamente. E outra coisa importante é trabalhe em si mesmo enquanto você está esperando. Sim. Seja para um relacionamento, seja para quando você for trabalhar também. Você já ir estudando, você já ir pesquisando, gasta o seu tempo no YouTube, em vez de você ficar vendo vídeo só de coisa idiota, né? De TikTok. Sim. Tem tanta coisa, eu falo por mim, eu sou social media e eu fiz faculdade, mas hoje o que eu uso no meu trabalho é coisa de 80% eu vi no YouTube. Eu aprendi no YouTube. Até porque minha profissão é muito digital, né? Então, tem muito no YouTube. Mas o que eu quero dizer é assim, você pode aprender muita coisa, usar o seu tempo fazendo coisas que vão te fazer crescer como pessoa, como ser humano. E aí, quando o momento chegar de você ser um líder, de você ser um marido, uma esposa, de você viajar como missionário ou fazer alguma coisa, você está mais preparado. Muito interessante, usar as ferramentas ao seu favor, né? E eu não sei se você está percebendo, eu acho que o jovem, por si só, ele já é muito acelerado. Aí, com, acho que o avanço da comunicação, o avanço da tecnologia, acho que o jovem está ficando cada vez mais acelerado. E tá fazendo o que nem você fez. Eu diria ansioso, né? Do que tá tipo queimando algumas etapas, né? Exatamente. São muitas informações e
o nosso pastor de jovens, ele estuda muito essa área da mente humana, né? Ele até falou no acampamento, falando sobre o cérebro, do tanto de informação que a gente recebe e como isso está sendo muito ruim para a nossa mente, para os nossos sentimentos, para acelerar a ansiedade, depressão e tudo mais. Então, um conselho que eu dou, e é uma coisa que eu estou tentando fazer, eu sei que é difícil, mas eu estou tentando fazer, é limitar o meu tempo nas redes sociais, até como eu falei, eu trabalho com redes sociais, então às vezes é difícil, mas limitar o meu tempo e ter tempo em silêncio. Ter tempo de fazer coisas manuais, coisas mais silenciosas, como pintar, ler um livro, fazer coisas que você acalma a sua mente, e isso vai te ajudar também contra a ansiedade. Sim, verdade. Excelente. Então, foi extremamente completinha a resposta, Sim. né? Pegou todas as etapas. Jefferson, eu queria saber de você, a pergunta que a gente recebeu, que tem, nós já falamos sobre que buscar estar na presença de Deus, de buscar cada vez mais estar ocupando a mente. Só que uma dúvida que o jovem tem é o seguinte: tá bom, temos os nossos ajuntamentos na igreja, domingo, outros ajuntamentos que temos, mas eu sozinho, como eu devo fazer um devocional de forma efetiva? A gente já falou sobre que o jovem é muito acelerado, que para perder a atenção é muito fácil, falamos sobre a atenção também, muito interessante esse ponto, mas eu queria saber de você, como é que a gente pode fazer um devocional que ele seja efetivo? Então, você levantou dentro da pauta do devocional a questão de fazê-lo sozinho. Eu, por mim mesmo, falando por mim, eu, Jefferson, sou uma pessoa que gosta bastante de fazer as coisas com alguém, porque eu acredito que aquilo vai te trazer um retorno maior, porque, tipo assim, você vai ter a motivação de alguém e também vai ser motivado. Então, é aquilo que você transborda, você se enche, também pode transbordar. Então, ultimamente, eu levei um pessoal para o retiro da nossa igreja, falo nosso porque ela congrega na mesma, e depois da semana do retiro, a gente tem que manter a frequência com Deus. Tipo assim, o retiro acabou, infelizmente não vai durar para sempre, e a gente tem que manter aquele fogo aceso de alguma forma. Então, foi onde a gente levantou essa campanha. Por quê? A gente fez algo baseado no devocional, porém de uma forma diferente. Dentro da igreja, a gente tem alguns tabus, onde não é muito falado a relação, tipo assim, da pornografia, como ela deve ser tratada, da forma que lida, as questões da carne. Então, tipo, a gente tem muito essa questão, e o pessoal, por ser um pessoal próximo que eu levei, a gente teve essa ideia. Vamos fazer um devocional, porém abrangente, que aborde a Bíblia, obviamente como núcleo de tudo, porque os ensinamentos fundamentais estão ali, porém a gente tem que abordar o que também é muito necessário, porque não adianta a gente ser 100% espiritual se a gente também não focar na carne, porque a gente vive num mundo natural, então não tem como excluir isso. Então a gente abordou todos os temas voltados dentro do devocional. Então, tipo, tratando o devocional como um todo, e um dia o primeiro devocional foi eu e esse rapaz que eu levei, porém 3 dias depois já tinha 7 pessoas juntos naquele devocionais. Então, tipo assim, eu acredito que é muito um combustível, porque você estando num ambiente onde outras pessoas vão te motivar, eu acredito que sozinho seja muito difícil você caminhar na fé. Porque dentro da pauta que você levantou para eles, eu acredito que para você ficar dentro da igreja, tem que ter a questão da comunhão. Eu fiquei por conta da comunhão. Se não fosse comunhão, eu não estaria aqui, não estaria na igreja. Então, tipo, no devocional vai ajudar bastante. Mas um devocional efetivo, a gente estava trabalhando da seguinte forma. A gente começava com, pelo menos, porque são pessoas recém-convertidas. Então, elas não têm hábitos nenhum que a igreja tem o costume de ter, como oração, jejum. Então, tipo, a gente começava com uma pauta pequena, que era a questão da oração. A gente colocava 5 minutos de louvor, multava a chamada, porque pessoas têm vergonha de orar, recém-convertida, não sabe a maneira certa, eu acredito mesmo não tendo, né, uma maneira correta. Sim. A pessoa se sente mais à vontade se ela não for ouvida. Então, a gente mudava a chamada, colocava o louvor, tirava uns 5 minutinhos de louvor e depois a gente retornava. Começava com oração de algum líder, de quem fosse ministrar a palavra do devocional. Aí a gente seguia com o tema da palavra. Isso, tipo, a gente dá contexto, né, do texto, sei lá, seja João,
Salmos, algum livro, a gente trazia o contexto daquele bíblico para aquela reunião. Dentro da reunião, após a gente acabar questões da palavra, a gente discutia o que foi abordado para frisar mais na cabeça, pois não adianta a gente estudar algo e não revisar aquilo, a gente não vai absorver, a gente vai ver aquilo e já vai esquecer, porque igual estamos falando, hoje em dia o pessoal anda muito acelerado, então acaba tirando o foco do que a gente estava absorvendo. Então a gente discutia uns 30 minutos mediante aquilo, e depois a gente tirava a nossa foto para trazer mais divulgação para aquilo, para a gente conseguir atrair mais pessoas. Então acredito que o devocional ele tem que ser feito com oração, louvor, palavra, de vez em quando um jejum para fortalecer ainda mais a união das pessoas com Cristo e também elas entre si. E acredito que esse seja o devocional perfeito para que a gente possa evoluir e estar mais próximo de Deus. Legal, achei interessante. Essa parte que você falou de... entra muito num ponto de que a comunhão ela fortalece muito, não só o recém-convertido, mas como as pessoas que já estão dentro ali do meio, né? Tanto que se torna impossível a frase que hoje é muito perpetuada, que fala, eu sou a igreja sozinha. Não tem como nós sermos a igreja sozinho, né? Muito interessante. Realmente, eu achei muito interessante essa visão de ensinar, né? Que quando a pessoa ela vem ali do mundo, ela está ali, ela tem a cultura e a vivência do mundo. Então, até ser muita coisa desconstruída, muita coisa ser colocada, requer tempo, né? E aí que entra um papel muito interessante dessa parte da comunhão, porque às vezes a pessoa ela se converte, tá bom, me converti. Tá, e aí, o que a gente faz? O que eu faço agora? Como é que eu continuo aqui, né? E eu acho que entra também até naquela questão de falar, você tem que fazer dessa forma devocional, você tem que fazer isso, isso e isso. É mais do que falar, é uma demonstração ali, né? Na prática de como você vai agir ali, né? Sim. Igor, como vencer as tentações? Como vencer? Isso. Vamos lá. Ficando longe delas, né? A Letícia também deu exemplo, né? Realmente fuja do mal. Então, fuja da aparência do mal. Contatinho. Você está com um contatinho ali que você já sabe que, né, não está tendo uma mensagem que não é ideal, não tenha mais conversas. E seja sincero, fala, não posso. Minha cultura, que é a sua cultura, não permite isso. Você não pode permitir isso. Não quer isso. Essa aqui é a verdade, né? São os hormônios, né? O pastor Cláudio Duarte fala, parece com um demônio, mas não é. É só hormônio. É só hormônio. Então, a vontade, ela passa. E depois, se você não rejeitá-la, você vai se arrepender. Então, é mais fácil você fugir daquilo ali. Amigos, moda. Se a moda está te puxando para um lado que tende a pecar, pecaminoso, desde o início, já fuja dela, corra dela. Às vezes você sai até mais feio para não chamar atenção. É a verdade. Boa. O que você puder de estratégia, que eu não sei qual é a área mais precária, né, onde está sendo mais tentador, você tem que achar, entender uma estratégia ali, procurar na internet, que hoje tem muito. Se a moda é sensualizar dançando para mostrar, você não vai dançar, você vai exatamente fazer o contrário. Você vai ficar quase imóvel, vamos dizer, né? Brincadeira. Mas é sempre isso, criar estratégias para tirar da rota de onde está te fazendo... Porque a gente sente, o Espírito Santo, ele dá aquele incômodo na gente. Dá. Ele não é chamado de falamos ajudador à toa, né? Não, pessoalmente falando, teve várias vezes, eu não saí de carro, porque eu sabia que o carro chamava atenção, eu ir com uma motinha para certos lugares... justamente para não chamar atenção, sair mais desarrumado mesmo, deixar o cabelo crescer, se era essa a tentação, entendeu? A questão financeira também, ostentar menos, então... A Letícia se apaixonou por você, você andava assim, feinho? Que isso, cara? Pior. Tô brincando. Oi? Não, é porque a gente começou criança, né? A gente começou criança. Quando a gente se conheceu, a primeira paixão. Mas aí, logo depois, Sim. Não, eu ajudava elas, né? A família dela. Mas é interessante você falar isso, porque também as pessoas acham, principalmente os jovens, né? Que a tentação é somente fora, né? Vamos colocar o homem, tanto o homem como a mulher. A pessoa que não é da igreja que está me tentando. Mas, às vezes, até mesmo quem está na igreja, né? Acaba sendo pior, vou colocar assim, né? Você acha que a conversa é
saudável, mas não é, né? Então, eu acho que também na mentalidade do jovem é isso. Só porque é crente ou só porque está vendo a igreja é de Deus, não é tentação, nem nada assim do tipo, né? A gente fala, gente, não vamos beber para não envergonhar a igreja, né? Para que o irmão não veja e se corrompa. Isso também acontece com o nosso vestimento, com a nossa postura, né? Sim. Se você, com a nossa fala. Se você está flertando, isso também é um jeito, uma maneira ruim das pessoas te olharem, né? Você também está ajudando ela a se desviar. Então você é a imagem mesmo, você representa Cristo. E aí, principalmente se você diz ser cristão, né? Errar todo mundo vai, só tente, né, escutar mais os mais velhos, até mesmo os mais novos. De todos os lados tem informação. Tem que filtrar e correr do mal. Corra. Simplesmente corra. Vai embora. Interessante. Essa palavra que você falou agora, que você me pegou muito, que às vezes você não saía com o carro, saía com a motinha. Muito interessante. Tem uma palavra que é chamada metanoia, que ela fala mudança radical de mentalidade, né? Que é basicamente isso, né? Às vezes lógico, o mundo vai pensar com uma radicalidade, mas a gente entende o motivo de nós estarmos fazendo isso, né? Essa mudança total de mentalidade, de ter realmente a mentalidade de Cristo, e a partir do momento que nós temos acredito que a gente tem essa mentalidade de Cristo, nós nos aproximamos de Cristo, mas nós somos parecidos com Cristo, e mas conseguimos desviar dessas tentações, né? Porque se a gente for calcular aqui, colocar realmente que a tentação, por si só a tentação eu não considero que ela seja um pecado, mas que ela seja um veículo que vai te levar a pecar. Então, a partir do momento que você aceitar entrar nesse veículo, automaticamente você vai estar ali pecando, né? Tipo Davi com o Betseba, né? Sim, quando exatamente. ele viu ela tomando banho, ele podia só virar pro lado. Deixar, mas ele ficou assistindo, chamou ela. Foi deixando entrar, foi deixando a flechinha entrar, e quando a flechinha vai entrando, vai abrindo e forma a cratera, enfim. Exato. Amanda, falamos sobre um jovem ser acelerado, e tem outros pontos que pegam muito o jovem hoje, que é ansiedade. Como o jovem deve lidar com a ansiedade? Eita! Forte. Demais. Bom, eu acho que a ansiedade em si, hoje, ela não pega só os jovens como um todo, né? Todo mundo hoje tem. E qual é o risco de ter ansiedade? O jovem, por ele ser já jovem, ele acaba ficando muito ansioso mais rápido com frequência. Então, eu acho que o jovem, para fugir da ansiedade, ele tem que sempre ter alguém para auxiliar ele também, que é super importante ele conversar. Às vezes, o que ele acha que para ele é algo simples, às vezes uma pessoa mais velha consegue auxiliar ele de uma forma melhor, que ele consiga se abrir e consiga também sair ali daquela coisa de ansiedade que ele tem. Porque muitas vezes a gente não consegue, por exemplo, falar o que se passa, principalmente os jovens, têm essa dificuldade de falar. Então, é muito importante ele saber que, além de ele ter Deus como seu melhor amigo, uma pessoa que está ali para poder escutar ele, ele também tem uma pessoa ali por ele também. Porque é muito mais fácil ele ter uma pessoa em quem ele confiar, que talvez esteja ali acima de uma liderança, que possa auxiliar ele, que vai saber ajudar ele de uma forma, do que ele, por exemplo, lá com o pai, com a mãe, com alguém que está ali mais próximo. Então, eu acho que quando a pessoa está nesse nível de ter ansiedade, é super importante ela não passar isso sozinha. É importante ela chegar e conversar com alguém que possa orientar ela de alguma forma. Então, hoje eu acho que os jovens, ele fica muito na incerteza, né? Porque se a gente for ver, hoje está tudo muito incerto. Então, não pensar no amanhã, pensar no agora e tentar entender que é tudo um processo. Que tudo vai ser um processo. Principalmente quando a gente também está na presença de Deus, quando a gente escolhe estar na presença de Deus, então a gente acaba sendo ansioso mesmo do não saber do amanhã, o que vai acontecer. Então é importante também não passar isso sozinho e conversar com alguém que entenda, que vai poder auxiliar ele de alguma forma, que ele não vá passar isso sozinho, né? Porque é muito difícil quando a gente tem ansiedade e vai passar sozinho. Então é super importante ter alguém para estar com a gente. Eu acho que é isso. Excelente resposta. Caso você entre ali no campo da psiquiatria, da psicanálise, psicologia. Fugiu a palavra psicologia da minha cabeça. Eu fugi dentro no pior, psiquiatria.
do remédio. Já foi no mais forte, pior. né? Posso ser um pouco técnico aqui mesmo? Pode não, ser. deve. Né? Tem umas dicas aí que quando você fica ansioso, você procura olhar 2 pontos, um na sua direita e um na sua esquerda. Mas foque mesmo, tente achar 2 coisas. Nisso você vai olhar para cada um com calma durante 20 segundos. Isso ajuda a ativar os 2 lados do cérebro e o lado esquerdo, pré-frontal, que é o que te mais faz ficar ansioso, ele vai dividir a atenção para o direito. E aí, biologicamente, né, neurologicamente, vai te ajudar a acalmar. Agora, a ansiedade, ela é excesso de futuro, né? Então, assim, vocês jovens, calma, cara, né? E tenha fé em Deus, em quem cuida de vocês também. Converse com eles. Se você acha que não é, ou eles não são as melhores pessoas, procure uma igreja mesmo, um pastor. Foque assim, o melhor estilo de vida qual que é? Uma família, né? Uma família cristã. Então, procure uma família cristã. Assim como você vai procurar financeiramente uma empresa de economia para você conseguir fazer investimentos, procure alguém que é referência de verdade. Não é naquele, igual toda família, praticamente toda tem, né? Um tio que é doidão. Eles são legais, né? Mas procurar conselho com ele não é a melhor forma. Você é para ser doidão. Então, vejam que tem várias pessoas legais que estão ali dentro da moda, que estão fazendo coisas que são aparentemente divertidas, mas que lá no futuro elas não chegam onde eram para elas chegarem. Então, foque nessas outras pessoas aí, foque em movimentos como esse aqui, em dicas como essas, né, de olhar para os lados. Todas elas são importantes, são comprovadas. E tem até psicólogos cristãos também, né? Tem Igual você muitos. falou, às vezes eu quero voltar para isso somente. É. Tem muitos psicólogos que são cristãos, né? Sim. Que ali creem em Deus, mas também tem essa parte do profissional, né? Quando meu pai faleceu, aconteceram muitas coisas seguidas que foram muito difíceis para mim, né? E eu fiz 1 ano de terapia com uma psicóloga cristã. Não que eu não ache que você possa aprender alguma coisa com alguém que não é cristão, não é isso. Mas é porque eu pensei assim, se eu for achar um psicólogo que não é cristão, eu vou falar, e Deus falou comigo, ela vai achar que eu sou esquizofrênica. Aí já vai do psicólogo à psiquiatria. Já vai me receitar um remedinho, não sei. Melhor não. Então, eu pensei assim, o bom do psicólogo cristão é que ele vai entender o meu contexto e ele vai poder me direcionar. Era legal que a minha psicóloga, ela mandava até uns versículos, às vezes, era muito legal. E o tempo que eu fiz terapia foi muito bom mesmo. E, assim, eu cheguei num nível que eu não conseguia lidar com os meus sentimentos sozinha. Eu estava tendo crise de ansiedade, estava tendo falta de ar, às vezes vinha pensamentos de morte, coisas assim. Então, para mim, foi importante ter essa busca, né? E também algumas técnicas, como o Igor falou, de respiração. Você respirar, travar a respiração, esperar 5 segundos e soltar o ar. Essas respirações mais baixas, elas vão acalmar o seu cérebro, porque quando você está em perigo, você respira muito rápido. E aquilo acelera e te deixa pior. Mas quando você tenta respirar devagar, e segurar e soltar, e tudo, você vai acalmando o seu cérebro e mostrando para ele assim, olha, está tudo bem, você está seguro. E outra técnica, que foi um psicanalista que me ensinou, inclusive, é fazer uma lista do nada. Tipo, se você está com uma crise de ansiedade, faz uma lista tipo, das 10 coisas que você mais gosta de comer. Por exemplo, ou dos 10 países que você gostaria de ir, não sei, qualquer uma lista. No momento que você faz uma lista, você respirou profundo, olhou os negocinhos, fez a lista, o seu cérebro se foca na lista e esquece do que você estava com ansiedade. Bacana. Então, são algumas coisas práticas do que dá para você fazer num momento de ansiedade, mas o versículo nos diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí você busca em oração, apresenta em oração aquilo que está te deixando ansioso, e o Espírito Santo vai trazer paz que excede o entendimento. Então, acho que esse é o principal. Amém. Deu para aprender um pouquinho, né, gente? Aprendemos dicas, Sim. dicas práticas de como lidar com isso. Sim. Então, anota tudo aí, pega um caderninho. Jefferson, já queria saber de você, eu acho que você já falou sobre isso no outro programa,
Só que eu queria que você reforçasse. O que fazer quando eu esfrio e saio da presença de Deus? Como é que eu faço para voltar? O processo da volta, ele é muito cauteloso, porque geralmente quando a gente sai com algum motivo, e esse motivo geralmente é o pecado. O pecado, ele nos causa constrangimento, o que nos afasta da presença de Deus, o que nos traz ausentes. Então, aos olhos de quem a gente já foi admirados, a gente se torna uma vergonha. Então, tipo assim, aquela pessoa que te vê de um jeito vai te ver de outro. E muitas das vezes isso também constrange a pessoa de voltar. E da vez que eu falei sobre isso, eu trouxe a questão de, quando você for voltar, volte não focado no porquê você saiu ou no que as pessoas vão pensar. Você tem que voltar olhando para o núcleo de tudo, que é Cristo. Porque se a gente foca na igreja ou estar nela por pessoas, uma hora a gente vai se frustrar com aquela pessoa e vai sair da presença de Deus. Então, para que isso não venha acontecer, porque quando a gente volta de um pecado ou de um abandono de ministério, largou liderança, largou louvor, largou mídia, seja qual for ele, você vai ser olhado de uma forma diferente. Não adianta falar que não, porque trabalhamos com o ser humano. O ser humano tem a capacidade de julgar, mesmo que não seja de uma forma afrontosa ou direta. Vai ser de alguma forma indireta ou pelas suas costas, mas você tem que tratar aquilo como indiferente e focar no Cristo, porque é Ele que vai te trazer de volta para o centro de tudo, onde você vai ter que trabalhar para se sentir perdoado, porque, tipo assim, uma coisa é a gente errar por querer, mas eu acredito também que a gente não deve abusar da misericórdia de Cristo, entendeu? Então, a gente trabalhar dessa forma, se sentindo perdoar e trabalhar para não pecarmos mais, e voltando aos poucos para a presença de Cristo, trabalhando com oração, jejum, Bíblia e principalmente pedindo ajuda. Não é feio a gente pedir ajuda ou gritar socorro, porque muitas das vezes a gente se afasta da presença de Cristo por causa disso. A gente está sufocado com as coisas e não tem a capacidade de pedir ajuda, sendo que Deus nos ensina a andar de 2 em 2. Acho que seria a palavra núcleo, né? Sim. Focar no núcleo, Sim. que é Cristo. Cristo é tudo que Deus pode... Nossa, você ficou primeiro no Spotify. Melhor não cantar, não, que a gente tem vídeo não, aqui. peraí, eu preciso de alguém que cante. É. Letícia, canta. Eu nem ouviu. Você que está em casa... Deu uma dormida um pouquinho. Hã? Deu uma dormida um pouquinho. Deu uma dormida. Você que está em casa, a gente já volta, a gente vai para o momento louvor, mas fique calmo, não vai ser eu que você está louvando, vai ser outra pessoa que está louvando, mas que você possa adorar... Você vai ouvir isso? Que você possa adorar aí da sua casa. Então, calma, que daqui a pouco a gente volta. Queremos nos lembrar do Teu amor por nós, Jesus, do quanto o Senhor nos ama, dessa verdade absoluta. Queremos nos lembrar que é esse amor que nos fortalece, Jesus, que nos mantém de pé, que nos resgata nos nossos piores dias e que nos mantém presos a Ti por vontade própria. É esse amor que nos traz de volta, é esse amor que nos faz querer ficar e pertencer a Ti, que nos constrange, que nos envolve todos os dias. Tem ciúmes de mim, o Seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de Sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, oh, Ele me amou. Oh, Ele me amou.
Como pode me amar, Deus, conhecendo o meu pecado, sabendo o que eu faço de errado? Como pode me amar assim? Como podes me amar, Deus, sabendo que eu sou falho, que o meu coração já não bate, mas como já bateu? Como podes me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode em mim confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e seguras em minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro, bem no meu coração. Minha alma soluça quando eu percebo o contato de teus olhos com os meus. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, braços abertos em meu lugar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém. Oração. Oração, resposta. Cruz. Pegue sua cruz e siga. Tô brincando. Corta. Mas é uma boa. Não, É. Esperar. Esperar é confiar. Espírito Santo. Mestre. Oh. Avivamento. Chama. Jesus, não vale tudo. Amor.
Perdão. É necessário tanto dar quanto receber. Graça. Favor de Deus. Eu ia falar favor da merecida. Favor merecido. Perfeito. Ai, copiou e colou, né? Eu deixo. Tá. Missões. Missões, entrega. Mundão. Perdida. Tentação. Tentação, foge. Foge, gente. Excelente. Devocional. Devocional essencial. Mundão, pode falar do mundão de novo? Fala o mundão. Ilusão, velho. Perfeito. Bom. Quer falar em mundão também? Mundão é Ela falou. basicamente isso. Parece bom, mas não é. Só parece. Cura. Tratamento. Restauração. Seu relacionamento. Foi um milagre. Foi um milagre de Deus. Zoeira. Restauração. Eita, pode pular. A sua vida não Sim, foi uma restauração? É, restauração. É, Minha vida foi uma restauração, verdade. Necessária. sim. Fogo. Fogo. Do Espírito Santo. É. Quando eu falo Espírito Santo, eu pensei que ele ia falar fogo. Fogo. Propósito. Meu casamento. Ah, não fala que meu que casamento vai ficar romântico. fofinho. Propósito. Foco. Ok. Pra acabar, salvação. Agir. Se não Acho que- agir, não tem salvação. Eu acho que todos podiam falar essa, né? Salvação. Podiam. Bora lá. Salvação, libertação. Salvação é pela graça, mediante a fé. Salvação é comunhão e servidão. Eu ficaria a noite toda olhando esse quadro, porque é muito engraçado. Vê eles tentando pensar rápido, É, né? tentando passar rápido. E a reação da Amanda é muito engraçada. A gente tá quase chegando no nosso finalzinho. Sim. Quase chegando no nosso finalzinho. Mas vamos pro nosso momento, a gente vai pro louvor agora. Passou muito rápido. Passou muito rápido, né? Passa. Tá vendo? A gente precisa de um especial de 12 horas. O dia todo, com vários convidados. Anota isso. Mas a gente vai pro nosso louvor e daqui a pouco a gente já volta. Às vezes nós nos esquecemos do quão dependente nós somos de Deus. E o homem, tantas vezes na história, o ser humano falhou porque ele se esqueceu disso no meio do caminho. Ele quis fazer na força do braço. Ele quis fazer sozinho, sem contar com Deus. Mas a verdade é que sempre que nós caminhamos para esse rumo, não dá certo. O vazio vem sobre nós. Ou as coisas não dão certo, ou mesmo se aparentemente estão dando certo, o vazio dentro de nós só vai crescer. Porque nós necessitamos do Senhor. E nós precisamos nos lembrar o quanto nós precisamos dele. E esse é um momento de nos lembrar disso e declarar o quanto nós precisamos de Cristo. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração. Como a costa que anseia por águas, assim tenho sede.
Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece do filho, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Não, tem que mudar esse bordão, gente. Voltamos para o nosso programa jovem. Eu falei de novo, corta. Voltamos. Peraí, boy. Pode voltar, mano. Volta de vez. Voltamos. Louvor foi maravilhoso, lindo. Chorei aqui, horrores. Muito bom, tá? Porque foi bonito, foi bonito. Mantenha essa parte. Cadê a lágrima Mantenha dele? essa parte. Cadê a lágrima dele? Sim. Mantenha essa parte. Você tá me ouvindo, né? Manter essa parte em negrito. É. Mas a gente
infelizmente, estamos nos aproximando do final. A gente não pagou para eles falarem isso, tá? A gente não pagou. Agora, só ano que vem, tô de férias, tô de recesso. Se quiser me assistir o programa Jovem, tem 15 episódios. Assista os 15 episódios, são muito bons. Tô de folga. Por favor, né? Já deu. Não, tô de recesso. Já deu você falar. Meu 10º não caiu. Brincadeira. Pizza. Mas eu acredito que esse programa Tá sendo uma grande bênção, tá sendo uma grande bênção, assim né? como os outros. Por mais que a gente tenha que... No começo a gente teve que sair da zona de conforto, né? Mas é muito divertido fazer ele, não vou mentir, que é muito engraçado a gente refazer esse programa. E é uma bênção também, E uma bênção, né? Você... Acho que a gente sempre tentou idealizar um programa que fosse aquele programa que abordasse pautas sérias, porém que a gente nunca abandonasse a parte leve, engraçada da coisa. Porque eu acredito que a gente tenta, né? Como no começo aí Não, que horrível, tô lembrando do começo que a gente fez do... Não, deixa quieto. Deixa quieto, né? Só que antes da gente acabar, eu queria que vocês deixassem, em curtas palavras, uma palavra pro ano que vai chegar e pro ano que passou, pro jovem que está nos assistindo. Pode começar. Uma palavra apenas? Não, deixar uma mensagem. Uma mensagem. Deus é bom, o diabo não presta. Não. Tente ter mais empatia. Mais empatia. Hoje em dia, tem muitas pessoas querendo repassar informações. E é interessante que você adquira as informações. Mas é diferente quando a pessoa ela passa uma informação querendo mostrar o ego dela, o quanto ela é boa naquilo, e quando a pessoa ela passa com amor, carinho, porque ela quer ver o seu crescimento. Então tente fazer o mesmo e também ter essa percepção daquelas pessoas que te passam uma informação com amor, carinho, porque aquelas pessoas na verdade elas querem o seu bem, elas se preocupam com você. Então esse caminho aí de empatia, de você tentar sentir a dor do outro, de você sentir a dor do outro, é ser cristão, é uma cultura. Lembra que Jesus falou que saberão que sois meus discípulos se amares uns aos outros. Então, que esse próximo ano, até agora no final do ano, antes de acabar o ano, tenta demonstrar mais amor para as pessoas e foca que o seu próximo ano tente ter atitudes práticas de demonstração de amor para as pessoas. E lembrando que muitas vezes a pessoa do seu trabalho, da sua escola, de onde você for, talvez ela nunca vai querer pisar numa igreja sozinho, mas vendo a forma que você a ama, que você a serve, que você transmite a alegria de Deus, ela pode conhecer Jesus através do amor que você está transmitindo. Então, se encha do amor de Cristo na sua intimidade com Deus e transmita esse amor aonde você for. Bom, uma dica que eu dou, que é um conselho que eu dou para que você que está talvez afastado de Jesus, que você venha voltar, porque Jesus está voltando. E não somente isso, que você também possa voltar sempre ao primeiro amor, que não use isso como algo comum do dia a dia, porque estar na presença de Deus é algo muito bom, e é isso. Vamos lá. A minha mensagem é a seguinte: não abusem da misericórdia de Cristo, não peque achando que Deus sempre vai te perdoar, não que Ele não vá, mas que você não trate sua vida em Cristo como qualquer coisa, como algo banal, pois não é. Leve Cristo a sério, leve sua vida mediante a Ele como uma clareza do que você quer. Não seja raso em Cristo e entregue suas decisões a Ele. Uou, palavras fortes aqui. E ano que vem tem mais, né? Sim. Contratinho renovado ano que vem? Aê. Temos? Não está na sua mesa ainda? Vai chegar, sim, tá? Sim. Minha assessora não pegou ainda, permitiu. né? Não, ela não permitiu. Espero que ela não leia as letras miúdas. Como são difíceis. Como são difíceis. Negocia agora, 2 pastel, uma coca, bora. Não, só um pastel tá bom. Só um, fechou? Finge que come pouco, né?
Mas é isso, né? Ano que vem temos mais. Estamos juntos aí, né, Bia? Sim, sim. Mas antes, se vocês quiserem nos visitar, podem ficar à vontade. O endereço está aqui embaixo. Às quartas nós temos culto, às 20 horas. E no sábado a gente tem as nossas redes, né? Redes de jovens, de mulheres e dos homens, também às 20 horas. E no domingo nós temos às 18h30. Você será muito bem-vindo. Mas vamos terminar louvando? Tem como? Sim. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Eu lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração, leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento, leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Eu não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Eu só quero a ti, só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me
Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz.